Silvio, falando em espaço, mas agora o espaço das cidades, ultimamente tem sido discutido muito o papel de estátuas e monumentos, né, como Borba Gato e outros que têm um passado, que remontam a um passado, inclusive, né, de extermínio, dizimação de povos indígenas, negros e negras no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tem um contexto de destruição e questionamento da própria nossa memória histórica, né? Haja vista o apagamento de biografias no site Zumbi dos Palmares, enfim, da Fundação. Então, você tem essa discussão. E mesmo as pessoas que choram por Borba Gato, né, uma morte anunciada que não aconteceu ainda, não necessariamente são as mesmas pessoas que choram por esse apagamento da memória histórica de negros. Como que você vê essa questão dos espaços, da memória histórica e, inclusive, também dos espaços públicos e monumentos? Eu acho curioso, porque tem gente chorando por estátua, mas não é capaz de chorar quando morre um negro. Eu acho impressionante isso. E o que eu acho impressionante é que as pessoas querem... Eu tenho mais medo de quem quer paralisar a história. Isso eu acho que é revisionismo histórico. O revisionismo histórico é justamente tentar impedir o fluxo da história. Você falou de cidade. Vamos falar um pouco de cidade, Thiago. Eu acho que a sua pergunta ela vai na direção que eu acho correta. A cidade é um espaço político. A organização da cidade ela é feita de tal sorte que as pessoas... A geografia espacial estuda isso. Né? Ela é feita de tal sorte que as pessoas entendam qual o seu lugar, inclusive do ponto de vista econômico, dentro da organização das cidades. Então, você tem um monumento dentro da cidade, é uma indicação de quem você quer que esteja ali, a quem você faz reverência naquele espaço, e como se dará também o processo de manutenção da memória, uma memória que deve ser preservada para gerações futuras. Você sabe que esse debate todo sobre estátuas gerou uma série de textos interessantes, e um dos que eu li, muito interessante, é um texto que vai dizer o seguinte, que muitas das estátuas, eu estou aqui no sul dos Estados Unidos, muitas das estátuas dos confederados, né, que foram abertamente a favor da manutenção da escravidão, lutaram pela escravidão, elas são estátuas que foram deixadas, sabe para quê? Como uma espécie de dog whistle, quer dizer, apito de cachorro, sabe? Ela foi deixada como uma forma de dizer o seguinte, ó, nós perdemos, só que lembre o seguinte, você que vem no futuro, saiba que nós sempre estaremos aqui. As estátuas elas foram construídas, inclusive, muitas depois do período da Guerra Civil. Foi justamente para deixar marcada a memória daquilo que deve continuar, ou seja, a defesa da escravidão e da supremacia branca. Então, essas estátuas, a minha opinião, elas têm que ser retiradas, porque o espaço público, numa luta antirracista, tem que ser reconfigurado. A história é isso, a história é um conflito. Então, construir uma estátua é um ato político. Retirar uma estátua também é um ato político. Agora, nós temos que ver o seguinte, nós podemos dialogar para ver o seguinte, será que a gente pode ressignificar esse lugar das estátuas? Onde é que a gente pode colocar e como é que a gente pode estabelecer uma nova organização para deixar evidente qual que é o projeto político aceitável? Só tem um para mim aceitável. É o projeto antirracista, é o projeto democrático, é o desenvolvimento econômico. É esse o projeto de igualdade. E, portanto, falar de igualdade é reconfigurar também o imaginário social em torno da ocupação do espaço político.